O tema escolhido para hoje, né, foi um trabalho específico, os tronos. Salve Deus. Genebra costumava dizer que os tronos são o cartão de visita do nosso tempo. O trabalho de tronos tem uma responsabilidade que ela é fenomenal. Nós temos que levar muito a sério, mesmo considerando que junto com a mesa sejam os trabalhos mais simples realizados no nosso tempo. Nos tronos, nós não só encaminhamos os irmãozinhos, nos tronos nós lidamos com vidas humanas. Salve Deus. Quantas pessoas chegam ali naqueles banquinhos para esperar, passam pelos mais diversos dramas em sua vida, por situações que nós não podemos imaginar. Gente que chega desesperada, sem esperança. Pessoas que já percorreram tantos outros caminhos em tantas outras religiões, tantas vezes desenganadas por médicos, desacreditadas da fé, e que, por algum motivo, chegam até o Vale do Amanhecer. E tantas vezes como se fosse a última porta a ser tocada, como se fosse uma última esperança, um último alento. Pessoas que às vezes estão até céticas, desacreditadas, mas que por um impulso, talvez até pelo apoio de um familiar, de uma pessoa envolvida diretamente na doutrina, resolvem dar uma chance a si mesmos. E quantas vezes, em Cristo Jesus é a última chance que elas se propõem a ter. Então, a seriedade na realização do trabalho de tronos é muito grande. Uma comunicação maldada, um atendimento com brutalidade, sem uma educação, sem um carinho, pode comprometer até mesmo a encarnação daquela pessoa. Salve Deus, é muito sério. Nós não sabemos em que condições está chegando aquela pessoa ali. Às vezes, nós julgamos por ver que se trata de um médium, né, de um jaguar, de um membro da nossa doutrina, que está indo se consultar ali. E às vezes julgamos que podemos agir sem muito cuidado, sem ter o mesmo carinho, porque afinal de contas é um médium, ele tinha que estar trabalhando, em vez de estar passando como paciente. Mas nós não sabemos os dramas que carregam cada uma das pessoas que passam por ali. E nós temos que ter muito respeito. Nós temos que ter um acolhimento fraterno. Nós temos que ter um comportamento que permita, ao lado do mentor, despertar de novo a esperança. É inconcebível, em nossa doutrina, que um paciente, seja ele um médium que está como paciente, ou seja um paciente que veio pela primeira vez, ou seja um paciente contumaz, é inconcebível que ele saia pior do que chegou nos tronos. Nós observamos o carinho dos nossos mentores, a compreensão, a humildade, a tolerância que eles manifestam. Isso tem que ser, para a gente, o grande exemplo a ser seguido. Salve Deus. Com esse pequeno prefácio da nossa conversa de hoje, eu busco despertar em vocês o conhecimento da seriedade de se tratar com vidas humanas. De entender que muitas vezes nós não sabemos. Aquela pessoa pode estar ali à beira do suicídio, pode ter cometido um crime,
pode estar pensando em inúmeras barbaridades para fazer contra a própria vida, para fazer contra a própria família, para projetar uma vingança. Às vezes está com ideias pré-concebidas de que tem gente fazendo mal para ela. Muitos chegam ali pensando, né? Eu vou lá no vale para me livrar da macumba. Botaram uma macumba nas minhas costas. E às vezes a pessoa nem foi macumbada. Ele só está ali naquele desejo. E a nossa missão é quebrar tudo isso. Não quebrar a macumba, mas quebrar esses pensamentos que sejam negativos. Vocês já observaram, quando uma entidade está incorporada e recebe ali um paciente, qual que é o caminho seguido invariavelmente? Já perceberam? O mentor recebe ali as mãos do paciente, o paciente se identifica. No momento que tem aquela identificação, que o paciente diz o nome, a idade, um pequeno quadro já começa a se formar, com maior ou menor nitidez, na mente do apará, né? Porque o apará está presente. O atendimento é feito ali pelos três, pelo doutrinador, pelo apará e pelo mentor presente. Salve Deus! Essa interligação da aura é fundamental. O apará, por ser consciente, ele é parte ativa desse trabalho. Bem, o mentor escuta o nome, a idade do paciente, forma esse início de quadro e normalmente começa a fazer a limpeza da aura daquele paciente. Em algumas situações, traz de imediato alguns irmãozinhos para serem encaminhados. Em outras situações, começa a conversar diretamente com o paciente. E como que é essa comunicação? Essa comunicação é de amor, de acolhimento, de trazer esperança. A entidade de luz não interfere na vida, não dá as decisões que a pessoa quer ouvir, mas mostra um caminho, mostra uma esperança. O objetivo da entidade com tudo isso é elevar o padrão vibracional do paciente para que ele possa receber auxílio, para que ele possa, então, ter uma ajuda verdadeira a nível espiritual. Sabe Deus, é assim que se processa. Por isso o mentor indica: ô meu filho, escreva lá o seu nome, do seu familiar, das pessoas, enfim, põe lá num papelzinho, pede para colocar na mesa evangélica, vai lá nos pés do Pai Santa Branca, faz uma oração, pede para arrumar para você uma garrafa aí para você encher de água lá na fonte, leva essa garrafa para sua casa para você tomar como se fosse um medicamento. E tudo isso, todo esse processo visa elevar o padrão vibracional do paciente. Aquele que estava sem esperança, aquele que estava para baixo, ele começa a ter como se visse uma luzinha lá no fim do túnel de novo. Ele acredita, ele sente a emanação energética e sente que ele ainda pode ter fé em alguma coisa. Ele vai lá nos pés do Pai, faz uma oração, de qualquer jeito, às vezes ele nem sabe como rezar, tenta lembrar do Pai Nosso que ele sabia lá na Igreja Católica. Ele faz uma oração. É como se ele estivesse ali se resgatando naquele momento, elevando o seu padrão, encaminhado para os outros trabalhos, onde ele sente, inevitavelmente, a energia, a emanação destes trabalhos. Quando ele coloca lá o papelzinho, na hora que ele está escrevendo o nome lá no papelzinho, ele está emitindo uma energia em favor. Ele leva aquela água para casa, e cada vez que ele for tomar um golinho da água, ele vai estar lembrando do vale. Ele vai estar lembrando da mensagem que ele recebeu. Ele vai estar fazendo uma oração. Ele vai estar procurando elevar o seu padrão, mesmo sem saber do que se trata,
ele eleva o seu padrão em função dessas recomendações. Salve Deus! Por isso, meus irmãos, o cuidado com o trabalho de tronos tem que ser total. Agora vamos entrar no campo de pequenas explicações técnicas que são importantes também. Para a gente ir trabalhar nos tronos, não basta chegar no templo correndo, atrasado, depois da abertura, e fazer a preparação e se enfiar dentro do trono. Não é assim. Você vai realizar um trabalho espiritual e da maior seriedade, porque afinal de contas vai tratar com vidas humanas. Salve Deus! Então, se você não chegou no templo a tempo de fazer sua preparação, de participar da mesa evangélica, ou ainda, se você está num templo pequeno e não teve mesa evangélica, né, por não ter médiuns suficientes, sua obrigação é buscar o cantinho onde você possa tomar o sal, o perfume, mediunizar-se para ir para o trabalho. Quando tem a abertura dos tronos, você participa da abertura, já existe uma harmonização promovida pelo comandante. Quando não tem, quando você já chegou e os tronos já estão em funcionamento, antes de ir para os tronos, promova essa mediunização. Conscientize-se da seriedade do trabalho que você vai realizar. Salve Deus! Quando nos preparamos, então, pedimos a permissão ao comandante, nos dirigimos até o trono, tem um cruzamento de forças ali para entrar. É realizado um período de concentração, onde o apará faz a prece do apará mentalmente, onde o doutrinador faz a sua prece em luz, ou então pede, através de oração, a assistência, a intuição da sua princesa. Depois de alguns instantes, nesse período de concentração, o doutrinador faz uma ionização. Essa ionização visa purificar a aura dos dois, para que o trabalho possa fluir com a sintonia e presença mental de todos. Salve Deus! Feita, então, a ionização, é quando nós realizamos o convite para o mentor de luz, sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele instante, tudo já está pronto. Salve Deus! A entidade incorporou, ela é identificada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo também, porque é uma chave a ser tomada em consideração. É feita esta identificação e nos posicionamos ali para que o apará incorporado como seu mentor possa então iniciar o trabalho, seguindo também um pequeno roteiro. O apará, ele faz a limpeza, né? O mentor incorporado vai fazer a limpeza da aura do apará. Isso é muito importante, sim. Salve Deus! Então, depois do convite, não tem essa coisa, essa falta de respeito, de ficar atrás do mentor e enfiar a mão ali na cara do apará e perguntar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele está fazendo o aparelho, vamos atender os pacientes. Não! Você não sabe em que condições está a sua aura, você não sabe em que condições está a aura do apará. O mentor é que vai avaliar isso. Então, realizado o convite, nós sentamos ao lado do doutrinador, senta ao lado do apará incorporado, o mentor realiza aquela primeira limpeza na aura do apará, então é identificado pelo doutrinador. Nenhuma entidade do Vale do Amanhecer atende um paciente sem estar identificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus! Depois disso, o mentor, se necessário, vai realizar uma pequena limpeza de aura no doutrinador. Se necessário, vai passar uma mensagem ao doutrinador e talvez, por necessidade, realize ali algum trabalho desobsessivo.
permita a passagem de irmãozinhos. Salve Deus. Mas antes de atender o paciente, quem avalia é o mentor. O doutrinador não deve consultar-se com a entidade antes de atender os pacientes. Salve Deus. Nós vamos para atender os pacientes. Tá bem? Então, se houver uma necessidade, quem vai determinar é o mentor que está ali incorporado. Às vezes o doutrinador não está numa boa sintonia. Às vezes é aquele doutrinador que está precisando receber ali uma elevação do seu padrão vibracional para que ele possa trabalhar de verdade. Então, não vamos julgar. Não julguem aqueles que ficam ali e às vezes parece que estão sendo consultados ou estão consultando antes dos pacientes. Não é o correto, mas muitas vezes o mentor avalia ser necessário. Salve Deus. O doutrinador deve esperar para fazer as suas perguntas. Se ele tiver alguma depois do atendimento, né? Porque normalmente, quando você vai com pureza no seu coração, com a verdadeira intenção de atender aos nossos pacientes, quando termina o atendimento, então você teria o direito de conversar algo com a entidade, não vai ser necessário. Já passaram pacientes, já se foram dadas mensagens que atenderiam também aos seus anseios. Isso é algo que de praxe acontece. Passam pacientes que apresentam perguntas, que apresentam problemas, aos quais você entende, então, que não teria mais necessidade de perguntar no final. Tá bem? Então, isso, gente, é algo que nós temos que tomar em conta. Então, salve Deus. A responsabilidade, o carinho, o respeito, o tratamento. Não temos que ficar se abrindo, né? Com aquele sorriso escancarado e tal, mas um sorriso sutil, um olhar que desarme mesmo aquele paciente que está mais revoltado. Isso é importante, a nossa conduta ali. Nós estamos representando a doutrina e a espiritualidade. Estamos sendo projetados pela luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos membros da corrente indiana do espaço. E aquele atendimento pode definir até mesmo a encarnação de um paciente. Salve Deus. Então, dessa maneira, meus irmãos, todo o carinho e todo o cuidado, todo o respeito. Existem situações dentro dos tronos, né, que vale a pena a gente comentar, que vale a pena a gente tirar as dúvidas, e logo mais nós vamos abrir para as perguntas. Mas antes disso, eu queria ainda tecer alguns comentários a respeito das incorporações e do trabalho dos tronos. Então, me permitam continuar mais um pouquinho antes das perguntas. Ok? Bem, o paciente foi recebido ali e às vezes ele traz um caminhão de sofredor, né? Lotou, foi um ônibus para passar. Né? E é normal, não tem nada de errado nisso, não. Às vezes o doutrinador fica incomodado com a palavra que está dando passagem para um monte sofredor. Salve Deus, você está ali para quê, doutrinador? Você está ali para elevar espírito. Então agradeça a Deus que está passando uma porção de sofredor, que está tendo a oportunidade de semear a sua própria evolução também. Não? E toda a concentração nessa hora de receber os sofredores, mentalizar com amor, mentalizar que aquele espírito está tendo a oportunidade da vida dele, de retomar o caminho da sua evolução, de voltar em busca de Deus. Salve Deus. E tem também situações em que não passa nenhum sofredor, e também isso é normal. Nada do doutrinador colocar a culpa no aparato, não. Salve Deus.
O que nós temos que, como doutrinadores, depois eu vou falar dos aparatos, mas como doutrinadores, nós temos que ter um respeito profundo pela voz direta. Interferências por parte de um irmãozinho são raríssimas. Interferências por parte do aparato passam algumas vezes, sim, mas a maioria absoluta delas também não interfere naquele trabalho que está sendo realizado. Você tem que ter consciência disso. O aparato é consciente. E nós, doutrinadores, não podemos julgar. O nosso papel é ouvir a comunicação. Se você não escuta a comunicação dos tronos, salve Deus, você não está fazendo nada. Você tem que ser um filtro ali. É a sua sintonia, é você estar escutando o que o aparato, junto com o mentor, estão dizendo. Esse é o papel. Você vai ter que prestar atenção naquilo ali e saber das diretrizes da doutrina que permitem identificar claramente se uma mensagem é da luz ou não. E como que eu sei? Simples, né, gente? Mentor de luz. Mentor de luz é um espírito de luz, como o próprio nome diz. Ele não vai se meter na vida de ninguém. Ou seja, não vai ferir a lei máxima que existe na encarnação na Terra do livre-arbítrio. A pessoa tem uma decisão para tomar, quem vai tomar a decisão é ela. O mentor não decide por ninguém. Salve Deus. Mentor não vai decidir por ninguém. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui, né? Para vocês verem o nível de comprometimento e, às vezes, em que situação que pode ter uma interferência do aparato. Não de irmãozinho. O paciente pergunta para o mentor: ô meu pai, eu vou fazer uma viagem amanhã. Vai dar tudo certo? Eu posso ir nessa viagem? Na mesma hora ali na cabeça do aparato, né, forma-se o quadro, que ele está incorporado, com consciência e tudo, forma-se o quadro ali de um acidente. Ele já vê um monte de gente ensanguentada, vê um carro destruído, aquela coisa toda. Mensagem do mentor, resposta do mentor: salve Deus, meu filho. Claro que você pode fazer essa viagem. Mas faça as suas orações, busque a sua intuição e veja se realmente é necessário fazer essa viagem agora. Estão percebendo? Ele nunca vai dizer faça ou não faça. A pessoa pergunta: posso? Como é que pode? O mentor nunca vai negar. Tá certo? Mas na cabeça do aparato formou um conflito terrível. Formou, que ele viu ali um acidente, claro. E aí é que pode acontecer uma interferência. O aparato, com um sentimento puro, mas querendo proteger aquele paciente, pode interferir na comunicação, por sua consciência, e dizer: não, meu filho, vai não. É perigoso você sofrer um acidente. Isso é uma interferência. E você, doutrinador, nós, doutrinadores, é que temos a obrigação de estar atentos a tudo isso. Mensagem de uma entidade de luz não dá decisões, não interfere na vida do paciente. Ponto. Isso é algo fundamental. É o principal fator de reconhecimento de uma mensagem de luz. Segundo ponto importantíssimo também, para que se reconheça uma mensagem de uma entidade de luz. Salve Deus. Uma entidade de luz não vai provocar ansiedades, negativismos, fanatismos. Não vai trazer nenhum tipo de mensagem que agrida o paciente dessa forma. Tá? Então não vai ter fanatismo. O que é fanatismo? Ô meu filho, você pode passar em 7 indução que vai resolver tudo. Pronto. O paciente já ficou numa situação terrível, porque ele não vai poder fazer 7 indução no mesmo dia, né? Ele vai ter que voltar outro dia.
E para ele poder passar na indução nesse outro dia, ele vai ter que ir nos tronos de novo, porque não pode ir direto para a indução. Aí ele vai receber uma outra mensagem ali, e o preto velho, de repente, não vai dizer para ele passar trabalho nenhum. Ou então, diz para ele passar em 3 curas. Aí o paciente faz uma cura, tem bastante gente no templo, e se enfia de novo na fila, passa uma segunda vez, não consegue fazer a terceira. Pronto, já vai para casa achando que não conseguiu ser curado. Já vai cheio de minhoca na cabeça dele. Não, às vezes ele saiu para tomar uma aguinha e perdeu o trabalho. Pronto, cai o mundo na cabeça do paciente. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que está ansiosa, que está cheia de problema, que está passando por dificuldades, que ganha uma esperança e de repente não consegue cumprir? Aí que ele acredita que está frito de uma vez. Então não pode gerar ansiedades, não pode gerar fanatismos, tá? Não vai trazer negativismo para a pessoa. O mentor de luz vai dar esperança. Mesmo que na cabeça do apará ali se forme um quadro em que o camarada está mal mesmo. O apará vai ter a consciência de que aquele ser humano ali está com um problema que vai ser difícil de ser resolvido. Mas o mentor não vai dizer para ele: ô meu filho, você está frito. Não, o mentor vai dar esperança. Não, meu filho, põe lá seu nome no papelzinho, passa no trabalho tal e tal, leve uma aguinha para casa. E às vezes, na próxima semana, quando aquele paciente passar, o quadro dele pode ter mudado. Porque os quadros que um apará observa no momento da incorporação, eles são naquele momento. A projeção de futura é dada pela energia circundante naquele momento. Então, aquilo que está projetado para acontecer hoje, o nosso comportamento pode mudar tudo a partir de amanhã, a partir de 3 dias, a partir daqui uma semana. Vocês podem observar, às vezes um paciente foi recomendado a passar em todos os trabalhos, ainda passar no RAND, não sei o quê, e ele estava apressado e não passou em lugar nenhum. Tá? Aí na outra semana ele volta, passa nos tronos novamente, e o mentor não recomenda nenhum trabalho para ele. E ele diz: ô meu pai, mas me disseram para mim passar em tudo quanto era trabalho a semana passada. Olha, gente, o mentor sabe, na semana passada, se ele passasse nos trabalhos, ia trazer benefício. Se ele passar hoje, talvez a aula dele não esteja preparada. Talvez o que ele precisasse receber, ele já recebeu. Ou talvez ele já não tenha mais condição de receber. Cada caso é um caso e não vamos julgar. Tá bem? Então é importante nós termos esta consciência. O doutrinador tem que filtrar as mensagens, tem que ouvir. Ah, mas tem um barulho danado dentro do templo, eu não consigo ouvir, tem umas ninfas que estão mantrando ali, tem gente conversando, eu estou naquele trono que fica ali do lado da passagem dos outros, não escuto. Salve Deus, minha vozinha. Tem muito barulho no templo hoje, a senhora podia falar um pouquinho mais alto? Ah, o apará vai ficar bravo. O apará pode ficar bravo, né? Se ele for mal instruído, ele vai ficar bravo. Mas o mentor jamais. O mentor vai ficar feliz de saber que ali está um doutrinador que está cumprindo o seu papel, que ali está um doutrinador consciente, que deseja ouvir e participar efetivamente do trabalho e não ficar procurando moscas pelo teto, esperando que o apará cruze os pulsos para ele fazer puxada de doutrina e elevação. Doutrinador nos tronos não é só puxada, doutrina e elevação. É atenção, é comunhão de pensamentos, sentimentos e energias. Esse é o nosso papel. Nós temos também outras coisas que são claras ainda na identificação de uma entidade de luz. Né? A entidade de luz não vai passar chazinho, vela, medicamento, não vai suspender, aumentar, diminuir
ou passar medicamentos para uma pessoa tomar. Jamais. Às vezes pode acontecer, como eu já vi casos pessoalmente, de um paciente passar nos tronos e a entidade percebeu que aquele medicamento que a pessoa estava tomando estava fazendo mal, estava errado. O apará vai sentir isso ali claramente, mas o mentor não vai dizer: suspenda esse medicamento, meu filho, que está te fazendo mal. Você vai morrer com esse negócio. O mentor não vai dizer isso. O apará pode até ficar com vontade de falar, mas o mentor não vai dizer. Ele vai dizer: ô meu filho, procure ser um médico da terra, peça para ele revisar os medicamentos, ou procure um especialista, meu filho, da terra, para esse caso seu, peça que revise seus medicamentos. Isso o mentor vai dizer. É isso que ele vai se propor a fazer. A interferência acontece quando, normalmente, o apará, não por maldade, mas porque fica chocado com determinados quadros que vê e que não vem na cabeça dele uma mensagem clara de dizendo: para tomar esse medicamento, não viaja, né? Não faz essa viagem que você está planejando fazer amanhã. Às vezes o apará chocado com isso daí, ele acaba passando uma mensagem que interfere na vida do paciente. E aí é o papel do doutrinador, a estar atento para evitar isso. Quando existe uma real sintonia entre doutrinador e apará, é quase impossível ter interferência até mesmo do apará. Salve Deus! Então o doutrinador, ele tem esse papel fundamental de perceber, de estar presente e participativo, de, se necessário, com todo carinho, com toda educação e sem qualquer tipo de julgamento, se aproximar ali do ouvido do apará e pedir para a entidade: salve Deus, minha vozinha, em Cristo Jesus, nos dá uma passagem. Esse pedido pode ser feito a qualquer momento, seja porque o doutrinador ficou em dúvida, seja porque o doutrinador se sentiu mal com alguma coisa, seja porque ele observou que poderia estar havendo uma interferência. Salve Deus! O doutrinador tem o papel de interferir quando for necessário. E pedir com carinho, com respeito, com educação. Porque se você chocar o apará, primeiro, ele não vai mais querer trabalhar com você. Segundo, normalmente ele vai falar para todos os outros amigos e amigas aparás aquilo que você fez. Não deveria, mas eles comentam entre si, sim. Os aparás conversam entre eles, trocam informações sobre o doutrinador. Tem aqueles que conquistam respeito de todos os aparás e tem aqueles que são figurinha marcada, né? Esse daqui eu não trabalho, não, esse daqui eu não vou trabalhar porque já me falaram que ele faz isso. Você vai ficando marcado. Então, se você agir com respeito, com educação, mesmo em situações difíceis, você desarma esse tipo de sentimento. Salve Deus! Salve Deus! É muito importante, gente, essa questão da educação. E eu vou mais longe ainda, porque ainda vou continuar falando um pedacinho dos doutrinadores. Eu sou doutrinador, então eu falo para mim mesmo também, né? Para que eu lembre de tudo isso, sempre. Doutrinador que comeu a própria meia antes de ir para o trabalho. Salve Deus. Vocês aparás sabem disso. O doutrinador chega com um bafo de onça, parece que mastigou a meia. Ou então ele fumou 418 cigarros antes de ir para o trono. Salve Deus, gente. Não é nem quantidade, eu estou falando aí que o problema é com o apará. Ele vai comentar com os outros também, vai ficar chateado. Mesmo que você seja um excelente doutrinador, se você não cuida da sua higiene, você está afastando as suas oportunidades de trabalho.
É verdade. Eu falo abertamente assim porque é verdade. Vai lá, dá uma escovadinha no dente, chupa uma balinha. Não tem balinha, pede uma balinha emprestada para alguém. Tá certo? Mas não vá com bafo de bode para os doutrinadores. Hoje eu vou falar desaparar, calma aí. Vai com aquela camisa que ele fez no sábado, estrela candente, debaixo do sol, 3 consagração, vai atender nos tronos no domingo, não lavou a camisa. Ele queria prestar caridade e tal, foi com a mesma camisa. E tem desculpa, tá? Mas tem uns fanáticos que ainda dizem assim, não, vou com a camisa que está com a energia da estrela. É estar com o fedor do seu suor, não com a energia da estrela. O coitado da parada ali, gente, passa por situações que eles não conversam isso com os doutrinadores. Por isso que eu falo para vocês. Sei que os aparatos estão felizes da vida de falar isso daí. Eles passam por situações bastante desagradáveis. O camarada vai fazer a elevação, hora que ele ergue os braços ali, o espírito sobe pelo cheiro, não pelo batalhar. É difícil, gente. Coloquem-se nessa posição. Você está ali, com os olhinhos, não, o aparato está ali, com os olhinhos fechados e tal. Não sabe o que espera por ele, até o momento que o cara diz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sai aquela fumaça verde da boca do cara. Ele abre os braços para fazer a elevação. Ali, sentadinho ali embaixo, se o cara meio baixinho ali, ele já sente o cheiro do sovaco ali mesmo. Então, higiene, gente, higiene, cuidados são fundamentais. E outra coisa, os pacientes observam isso também. Eles percebem. Eles também ficam olhando se eles vão cair no trono daquele camarada que está todo sujo, né? Que tem uma outra coisa, né? Tem aqueles, né, que tem um colete assim, encardido. Nunca viu uma água desde a iniciação. É porque o cara quer dizer que ele é veterano de doutrina, né? Aí tem um colete mais sujo, mais velho, assim, então parece que é veterano. Que isso, gente? Tem que lavar, água, sabão. Você vai para um trabalho espiritual, você tem que estar em condições. Você vai trabalhar com entidades de luz. Tem que cuidar da higiene, sim. Tem que cuidar das suas armas, sim. Você não tem dinheiro para comprar um colete novo? Tudo bem, mas mantenha o seu limpo. Não vai posar com pinta de antigo, achando que vão achar que você é antigo dentro da doutrina, porque está com o colete velho, sujo. Vão achar que você é relaxado, isso sim. Pode ter certeza. Né? As ninfas são muito mais cuidadosas com isso, né? Mas os mestres têm, às vezes, essas minhocas aí na cabeça. E pode ter certeza que as ninfas não vão olhar achando que você é veterano, vão olhar achando que você é relaxado. Salve Deus. Tá bem? Não acho que eu falei demais. Estou com medo quando for a vez eu parar. Eu estou com medo quando for a vez eu parar. Gostei, né? Tá na hora, acho que eu já falei tudo dos doutrinadores. Não, sempre falta, né? Eu sou doutrinador e, como adjunto, eu converso muito com os aparatos. Tive a oportunidade de desenvolver muitos aparatos, não só aqui no nosso tempo, mas lá no Tempo Mãe, em outros tempos pelos quais eu passei. Então, eu converso muito com os aparatos de uma maneira muito franca, muito aberta. E eu sei que eles passam por essas dificuldades com os doutrinadores e que não tem como falar. Alguém tem que falar para o doutrinador. É muito difícil chegar para alguém e perguntar, você comeu sua meia? É muito difícil. A gente não tem coragem, vai parar, então, você não fala mesmo. É desagradável. Então, alguém tem que falar para todo mundo, para que pense, puxa vida, essa carapuça aí serviu para mim. Eu ando fumando uma carteira inteira de cigarro antes de ir para o trono. O aparato vai sentir, vai incomodar, vai querer encerrar o trabalho mais cedo. O preto velho não vai querer conversar comigo no final do trabalho. Ele não vai mesmo, vai querer te despachar de uma vez, porque não vai do meu ato. Salve Deus. Nosso uniforme é uma coisa muito séria. Nós temos que tomar cuidado, com higiene e com limpeza. Eu falo, às vezes, um tom assim mais jocoso,
mas tudo que eu disse é a pura verdade. E eu sei disso. Bom, salve Deus. Vamos falar então um pouquinho dos aparás. Olha, como eu disse, eu tenho um profundo respeito pelo apará, por aquele que conduz a voz direta, por aquele que sofre conflitos tremendos pela consciência que tem na hora das comunicações, de não saber até que ponto a mensagem do preto velho, até que ponto está vindo dele mesmo. Porque muitas das mensagens que são passadas para os pacientes seria exatamente aquilo que o apará iria dizer, se não tivesse incorporado também. Então eles sofrem esse conflito sempre. Por mais experiente que seja o médium do apará, seja homem ou mulher, ele sempre tem esses conflitos. Alguns com maior, outros com menor intensidade. Então, não é fácil, né? Nós, doutrinadores, temos um conjuntinho de técnicas aí para seguir. O apará não, ele está ali sujeito às projeções espirituais que recebe naquela hora. Tá? Nos tronos, o grande risco é o apará mal formado. Salve Deus. Não é o apará em desequilíbrio, não. O risco é o apará mal formado. E aí a culpa também, a maior parte dela, é dos doutrinadores, né? Que não formaram direito o apará. E o que é um apará mal formado? Um apará mal formado é aquele que dá show. Show, que eu digo, ele não ter conduta doutrinária e justificar a falta de conduta, a falta de instrução, por conta de um irmãozinho sofredor. O apará é consciente. Por ele ser consciente é que ele sofre com as mensagens que vêm do céu, com as suas dúvidas, com seus medos, seus anseios. Agora, quando o apará mistura os seus sentimentos, as suas frustrações, com a de um espírito sofredor, não é desequilíbrio. É falta de conduta, é falta de consciência, é erro de formação. O apará, quando recebe um espírito sofredor, vamos falar dos tronos hoje, tá? O apará, quando recebe um espírito sofredor nos tronos, ele tem que vibrar ali com amor e não permitir que o sentimento daquele irmãozinho lhe contamine, ou se misture com os seus sentimentos, com as suas frustrações. Um exemplozinho, né? Tem um irmãozinho que desencarnou em função de uma grande traição. Tá? O fator que o deixou aprisionado no etérico foi esse apego, esse sentimento de vingança, e ele é conduzido por um paciente, às vezes até aquele que é o cobrado dele, chega ali nos tronos, incorpora, né? A entidade permite a passagem, justo num apará que acabou de sofrer uma traição. Se o apará, que vai sentir aquela vibração do irmãozinho, misturar os seus sentimentos pessoais, a sua tristeza pessoal pela traição, com aquilo que está sendo projetado pelo irmãozinho, aí dá-nos, aí dá problema. Aí o sofredor ganha força. Aí é mais difícil a situação. Salve Deus. Tem sofredor que incorpora com vontade de voar no pescoço do paciente. Tem sofredor que incorpora com vontade de sair chutando o trono. Tem sofredor que incorpora com vontade de esmurrar o trono. Mas em Cristo Jesus, o médium apará é consciente e senhor de suas ações. Salve Deus! O médium apará é consciente, meus irmãos. Não acontece nada que o apará não permita. Ele tem que permitir. Ele é dono do seu físico. Se ele resolver que não vai incorporar,
Mas nem o pai seta branca faz ele incorporar na marra. Não é assim. Se ele é o iniciado da nossa doutrina, ele tem essa proteção da consciência espiritual sempre. Tá? Depois eu vou falar sobre essa parte dos que se dizem inconscientes. Bem, então, meus irmãos, se o Apará mescla os seus sentimentos com os sentimentos tristes de um sofredor, ou seja, abandona a sua missão, que é projetar amor para aquele irmãozinho, aí pode acontecer shows. Aí o irmãozinho vai chutar o trono, vai esmurrar o trono, e vai ter uma das posturas que é pior que um Apará pode ter. É essa aqui, ó. Gente, isso é horrível. O doutrinador que passou por isso, se existisse uma listinha de Aparás com os quais ele gosta de trabalhar, que nem os Aparás têm dos doutrinadores, né? Ele riscava na hora. É uma situação horrível isso. Gestos, posturas ameaçadoras. Não tem sentido. Que doutrina é essa? Não tem sentido esse tipo de comportamento. Ficar emitindo grunhidos, sons, falar. O sofredor não vem para se manifestar verbalmente. Vamos lembrar, Aparás, do desenvolvimento de vocês. Como foi ali nas primeiras aulas para você dar as primeiras comunicações, para poder dizer pelas primeiras vezes, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não adquirisse ciência para poder falar, você não falava nada. Não é verdade? Não foi assim? Não é você que teve que permitir que aquela projeção recebesse, então, a entonação vocal? Foi assim. Então não vamos dizer que agora é diferente. Não é. Você está recebendo um espírito ali que você não sabe nem de onde veio, que não tem nenhuma ligação com você, bem diferente do seu mentor, porque o seu mentor tem ligação com você. Aí você está recebendo ali um desconhecido e está permitindo que ele se manifeste como ele quiser? Não, gente, não pode ser assim. O Apará tem controle. Ele só não tem controle quando ele se desequilibra. E quando que ocorre um desequilíbrio do Apará? Quando o seu padrão vibracional permite. Ou seja, a responsabilidade passa a ser dele também. São Deus. As atitudes do Apará têm que ser ensinadas no desenvolvimento para que não ocorram essas coisas. Porém, eu sei o quanto que é difícil para um instrutor falar tudo isso que eu estou falando e dessa maneira tão aberta como eu estou falando para vocês. É difícil. Tá? Mas eu não tenho medo, não tenho vergonha e não estou falando nada que não seja verdade. Por isso eu falo com tanta liberdade assim. E falo de uma maneira muito franca. E eu sei que todos nós estamos sentindo que é verdade. Mesmo aquele que comeu a meia, mesmo aquele que deu o show no trono, sabe que é verdade. E sabe que é possível a gente reparar essas faltas de instrução. Que é possível a gente entender que o nosso papel é vibrar com amor, com carinho, com respeito. Salve Deus. Olha, meus irmãos, tem ainda uma outra situação. A situação, repito, hein? Estou falando de tronos. Um outro dia a gente fala de mesa. O doutrinador faz a elevação e o espírito não sobe. Eu vou corrigir essa frase. O doutrinador faz elevação e o espírito não sobe. Está errada a frase. O doutrinador faz a elevação e o Apará não libera a incorporação. Essa é a frase. Salve Deus, os Aparás têm que ser orientados que quando eles escutam a chave ó, o batalá, um portal de luz se abre e eles devem liberar a incorporação para que o irmãozinho possa seguir o seu caminho. Salve Deus. Ah, mas eu sou Apará, eu continuo sentindo uma energia pesada e tal, depois da elevação, você libera a incorporação da mesma forma.
Se sentir a energia pesada, cruza de novo e permite que o trabalho seja reiniciado corretamente. Puxada, doutrina e elevação. Essa é a sequência. Não existe essa coisa de 3 elevações. Salve Deus. O que é isso de 3 elevações, gente? É contagem? Não tem 3 elevações nos tronos, gente. 3 elevações ocorrem nos trabalhos em que não está havendo incorporação do sofredor. Na contagem, no range, por exemplo. Mas nos tronos é uma elevação. Não tem esse negócio de ficar fazendo elevação. Porque daí entra a vaidade daquele que diz assim, né? Não, esse espírito é muito forte, precisou de 3 elevações. Eu vejo nos tempos em que começa a operar essa história de 3 elevações, vira moda. Todo mundo começa a precisar de 3 elevações para liberar o espírito. E não tem isso. É uma elevação. É uma chave iniciática. É um poder cabalístico que abre um portal. E quando esse portal é aberto, a obrigação do aparato é liberar a incorporação. Se ele continuar sentindo vibração, que permita então uma nova passagem. Mas que não interrompa o trabalho, não fique segurando a incorporação para esperar 3 elevações. Que é isso? Casos de acrisolamento de um espírito dentro da junção da aura de doutrinador e aparato são raríssimos. E só foi relatado uma vez por Tia Neiva, em uma situação muito especial. Salve Deus! Então, meus irmãos, é importante ter essa conduta. Nós vamos ali para fazer um trabalho espiritual, não para aparecer. Cada vez que a gente tenta aparecer dentro da doutrina, dentro de um trabalho especificamente, você toma vibração, e não é vibração boa. Às vezes você não escuta os outros comentar, porque todo mundo fala pelas costas, né? Mas pode ter certeza que comenta. Você já comentou de outros médiuns que você observou comportamentos que são, vou falar a palavra certa, indignos da nossa doutrina, indignos da maneira como o Tia disse que a nossa doutrina é uma doutrina fidalga. Salve Deus. Então vamos parar de tomar vibração por causa de comportamentos que são desnecessários, por causa de condutas que não correspondem ao que a gente aprendeu, a elegância da nossa doutrina. Como eu disse, o doutrinador tem que ter postura, tem que ser elegante. Aquele doutrinador que fica pendurado nos tronos, ali, quase babando na cabeça do aparato. Que coisa horrível. Aquele aparato que fica dando porrada, que fica mostrando caras e bocas quando está incorporado num sofredor. O que é isso, gente? Nós trabalhamos a serviço da luz, não causamos ansiedade. Para pensar no paciente. Vamos parar para pensar no paciente quando ele vê esses comportamentos. Você acha que ele vai querer passar de novo ali? Não vai. Ele vai ficar com medo, vai ficar com receio. Ele vai achar que aquele espírito que incorporou ali é o capeta que veio para acabar com ele, que é melhor ele ir lá na igreja evangélica que vai desencapetar ele. Nós temos que ter consciência, nós temos que ter bom senso, nós temos que ter respeito, nós temos que ter educação, nós temos que ter o que Pai João mais pede, conduta doutrinária. Salve Deus. Então, meus irmãos, quando a gente fala de tronos, a gente fala de pacientes, encarnados ou desencarnados, a gente fala de conduta, a gente fala da apresentação da nossa doutrina, a gente fala de tudo que é necessário para a continuidade da missão que nós assumimos de uma maneira verdadeira, consciente. Salve Deus. Antes de encerrar essa parte, resta ainda falar sobre as pretensas incorporações inconscientes. Salve Deus. Inconsciente na nossa doutrina, parar inconsciente na nossa doutrina, é o epilético. Tá bem? Todos os outros aparatos, tem um coletinho de iniciação, fundamentalmente, ele vai ser cada vez mais consciente, não cada vez mais inconsciente. Tá bem? É isso, gente. Por quê?
Ah, mestre, mas eu não lembro de coisa nenhuma da minha incorporação. Mas gente, ser consciente não quer dizer que você vai lembrar. Aí é outra história. É onde se mistifica, é onde se fanatiza essa história da inconsciência. Na hora da incorporação, o Apará está consciente, sim, se não for epilético. Tá? Mas, depois de desincorporado, o que vai acontecendo? As lembranças se vão desvanecendo gradativamente. Alguns, esse processo de esquecimento, de desvanecimento das lembranças, é muito rápido. Horas depois, ele já não lembra nada do que aconteceu nos tronos. Alguns, pouco tempo depois de encerrar o encerramento, já não lembram de quase nada. Outros, no dia seguinte, se tentarem lembrar, vêm fragmentos de mensagens. É assim. Então, não tem essa historinha de inconsciência, não. Tá? O que tem é esse desvanecimento das lembranças, que pode ser muito rápido, ou que pode demorar mais tempo. No momento da incorporação, existe a consciência e o controle. Um compromisso de Pai Santa Branca foi isso, foi manter a consciência e o controle dos aparás. Salve Deus. Tá? E isso se refere também à incorporação dos espíritos sofredores. Médium forte, eu detesto essa história de médium forte, mas médium forte não é nem aquele que carrega um monte de medalha no colete, nem aquele que incorpora fazendo careta e dando pancadinhas nos tronos. Médium forte é aquele que tem equilíbrio, é aquele que tem postura, é aquele que tem conduta, é aquele que incorpora com elegância e suavidade, é aquele que recebe o sofredor com amor, vibrando para que ele possa seguir o caminho de evolução dele. Isso é que seria o tal médium forte. Mas que, para mim, eu considero que é o médium que tem conduta doutrinária. Salve Deus. Pode incorporar médico e caboclo nos tronos? Salve Deus. O mentor de cura não tem necessidade de incorporar nos tronos, tá bem? O mentor de cura, se houver a necessidade, tá? Ele vai colocar-se ao lado do preto velho, vai projetar a sua energia, mas não vai ter a necessidade de incorporação. Isso só vai acontecer caso o paciente, não, o mentor identifique que o paciente não vai ter condições de ficar, de esperar, de passar na cura, ou se não vai haver mais taxa de cura naquele dia. Em relação ao caboclo, é interessante falar assim, porque o caboclo, ele vem nos tronos, não é para atender o paciente. Salve Deus, o caboclo vem nos tronos, tá? Para atender o aparato. Às vezes houve uma passagem que foi muito pesada, às vezes o aparato teve que se concentrar, se esforçar muito para não fazer show, porque realmente é uma incorporação pesada. Como eu disse, eu sei que existem incorporações muito pesadas, que às vezes é difícil, mas não quer dizer que vai perder o controle por causa disso. Então, o caboclo vem para fazer a limpeza da aura do aparato, para que o atendimento com o preto velho possa continuar. Ele vem, é identificado, porque a nossa obrigação é identificar a entidade, faz uma limpeza da aura do aparato, se necessário, faz uma limpeza muito rápida na aura do paciente e vai-se embora para que o preto velho continue o seu trabalho. Pode incorporar caboclo? Sim. Não para bater papo, para fazer consulta da comunicação. Ele vem nesse caso específico para fazer uma limpeza, uma desimpregnação necessária no aparelho para que o atendimento transcorra com tranquilidade. O que fazer com o paciente que, depois de passar por um mentor, sente a necessidade de passar por outro trono, por vontade? Salve Deus! Se o paciente pede por conta própria, se ele não teve indicação, salve Deus, a gente não pode negar nada, não pode passar na frente dos outros, que já estão esperando há mais tempo. Tá? Então, diz para ele, não, meu irmão, tudo bem, só que o senhor vai ter que voltar para a fila. Tá? Eu acho que essa é a postura de maior bom senso. Certo? O doutrinador que está junto com o aparato, ele pode chamar o comandante e pedir uma indicação de um novo trono, se considerar necessário.
O mentor pode pedir a indicação de que o paciente passe em outro trono também, ou em 3 tronos para a realização do trabalho especial, né? Mas o paciente, se por vontade própria manifesta esse desejo, salve Deus, né? Siga o fluxo normal dos trabalhos, não atrapalhe a vida dos outros e volte para a fila do trabalho. Salve Deus. Cruzamento dos pulsos da incorporação do sofredor é recomendado para a proteção do aparato. Salve Deus. Isso é muito importante, ó. Cabe até um tópico à parte. Cruzar os pulsos na incorporação do sofredor. Primeiro, identifica que o sofredor foi incorporado, né? O doutrinador vê essa posição, essa postura ali como um sinal claro de que já incorporou ali o sofredor. O fato de você fechar as mãos e cruzar os pulsos, você tem aqui 2 polos. A hora que você cruza, você está neutralizando. Então, diminui a capacidade de forças do sofredor naquela hora. A projeção de forças do sofredor torna-se menor. Se eu parar e incorporar sem cruzar ou com as mãos abertas, a força projetada pelo sofredor ali naquela hora vai ser muito mais intensa e mais difícil de controlar. Tá bem? E eu pedi um tópico à parte porque, vejam bem, salve Deus, meus irmãos aparados em Cristo Jesus. Você recebe uma pergunta de um paciente e não vem resposta. Problemão, não é? Às vezes não vem projeção. Você sente que tem alguma coisa errada, simplesmente. Não sentiu um sofredor, mas sentiu uma vibração estranha. Você sentiu como se a vozinha do seu mentor se afastasse. Bateu uma insegurança qualquer. Qualquer uma dessas situações que eu disse, salve Deus, em Cristo Jesus, cruze seus pulsos e permita uma passagem. Ah, mas eu não senti a vibração do sofredor. Não importa. Porque no momento em que o doutrinador fizer a puxada e abrir a sua aula, vai entrar a projeção. E às vezes, uma carga negativa, da mesma maneira, necessita de uma desintegração. Então, cruzem os pulsos, permitam uma passagem, sempre que vocês sentirem a necessidade. É uma ferramenta de proteção para o aparato. Evita acúmulo de cargas. Isso pode acontecer e, às vezes, você não sentir claramente a incorporação do sofredor. Sei que todos vocês já sentiram isso na mesa evangélica em algum momento, que parece que não tinha sofredor ali, mas às vezes o que precisava era a liberação de uma determinada carga, e o processo de puxada, doutrina e elevação, independente da presença direta do sofredor ali na incorporação, ele vai ser efetivo para essa desintegração. Salve Deus. Existe alguma doutrina específica para determinados irmãozinhos? Existe. Lá na estrela candente. Salve Deus, aquela doutrina é específica e ela é padrão. Não deve ser alterada, deve ser repetida junto com o pronunciamento do comandante. Nos demais setores de trabalho, mesmo nos tronos, especificamente hoje é tronos, né? Eu digo para vocês, gente, vocês têm um modelo. Aquele modelo ele é perfeito. Ele tem tudo o que necessita ser dito, informado ao espírito sofredor. Tá certo? Mas é um modelo. A doutrina pode fluir do seu coração. Desde que contenha aquelas informações básicas que são proferidas naquele modelo, dizendo para o espírito onde ele está, qual é a condição dele, o que ele precisa fazer para seguir adiante, e boa sorte. Ele tendo essas premissas, se você construir a sua doutrina, está tudo certo. Permita o seu coração, permita a intuição do seu. O que fazer quando chega um paciente alcoolizado nos tronos? Resposta: atender o paciente. Salve Deus. Não? Nós não temos preconceito nenhum contra quem chega alcoolizado. Se a pessoa não começar a dar show, não começar a promover algum tipo de agressão física ou verbal, ele tem direito de ser atendido mesmo alcoolizado. Bem? Existem templos que eu sei que proíbem que o paciente chegue alcoolizado, mas determinação da nossa doutrina para isso não existe. Tá? Aí uma determinação pessoal do adjunto. Bem? Salve Deus. Então, se tem uma orientação diferente, impedindo o atendimento ou recomendando alguma coisa, salve Deus, né? Siga a orientação do seu adjunto.
Os recepcionistas, nos templos que tem recepcionistas, devem estar atentos para isso. E se vê que o paciente está chegando em uma condição muito precária, que de repente pode trazer algum problema no atendimento, tem um carinho, gente, é um paciente. Leva o cara lá para fora, toma uma aguinha, paga um café para ele, né? Dá uma balinha para ele chupar, coloca ele em posição, explica para ele que ele está num templo, num lugar sagrado, que ali é a casa de Jesus. Assim. É bom senso. Quando o aparato transpira muito e pinga no trono, ou no paciente, o doutrinador ou o próprio aparato podem limpar, é bom senso. Eu vou dar um exemplo pior do que esse, do suor. Do suor é fácil, né? Você vai lá com um paninho e enxuga. Né? Salve Deus, meu pai, se me dá licença um minutinho para mim enxugar o trono, o que está errado? Se você não tem um pano, um lenço, salve Deus, comandante, pede para um recepcionista trazer um lenço para a gente dar uma enxugadinha aqui no trono. Ué, naturalidade e bom senso. Simples assim. Agora vou dar um exemplo pior para poder falar do suor da cara do aparato. O aparato foi para o trono e estava gripado. Começa a escorrer a meleca aqui. Salve Deus, doutrinador. Responsabilidade é sua. Você tem um lenço? Perfeito. Você não tem um lenço? Pede para o comandante. O comandante não tem, pede para ele buscar um recepcionista, alguém, para providenciar um papel higiênico. Salve Deus, meu pai. O vosso aparelho está com uma coriza. O senhor me permite limpar? Ai, que nojo! Você é um missionário, você é um enfermeiro, você vai tratar de feridas muito piores se você tiver o merecimento de trabalhar no plano espiritual. Então não me fale de novo. Peça licença ao preto velho, só Deus, meu pai. Seu aparelho está com uma coriza. Eu posso limpar para o senhor? O rapaz, o aparato. E o preto velho vai ficar muito agradecido e o paciente também. Salve Deus, meu pai, se o vosso aparelho está muito suado, eu posso passar um lencinho na testa do vosso aparelho? O que tem de errado, gente? Isso é bom senso. Tá certo? Vamos ver. Existe um número indicado de pacientes atendidos no trabalho do trono? Não. O número indicado é o da sua intuição e da intuição do par que estiver com você. Tá bem? Às vezes você vai com a intenção de atender 50 pacientes e ficar 3 horas no trono. E não dá nada certo. Você atende um paciente que se deixa esgotado e se encerra o trabalho depois de atender um paciente. Você é livre. Tá bem? Você tem que ficar ali enquanto você está bem. Se você sentir um desconforto, seja o aparato, seja o doutrinador, tem que sair, tem que encerrar o trabalho. Tá? O doutrinador tem a mesma responsabilidade, o mesmo direito de encerrar o trabalho do que o próprio mentor. O comando do trabalho ali do trono é do doutrinador. Tá? Então, se o doutrinador terminou de atender o paciente, sentou do lado ali do preto velho, da entidade ali, né, do aparato incorporado, salve Deus, meu pai, graças a Deus, queria pedir vossa permissão para encerrar o nosso trabalho, agradecer essa oportunidade grandiosa que nós recebemos, seja por qual for o motivo, e ninguém pode julgar. Ninguém sabe se o camarada está com um piriri, e bebeu água demais, né, e está com a bexiga cheia. O aparato é um pouco mais difícil de ter essas sensações físicas durante a incorporação, mas ele sente também. Pode acontecer. Né? Qualquer situação física pode te conduzir ao encerramento do trabalho, seja um cansaço energético ou seja um fator biológico. Tá certo? Então não tem quantidade. Né? Eu muitas vezes fui para o tempo pensando, hoje eu vou atender 3 pacientes e chega. E fiquei 4, 5 horas nos tronos. E aconteceu muitas vezes isso comigo. Eu planejava atender 3 pacientes. E também de eu chegar e dizer assim, hoje eu vou para o templo para trabalhar nos tronos. Quero atender os pacientes e preciso bater um papo com o pai Joaquim no final. E nem consegui chegar nos tronos. Vai cair para outros trabalhos. Salve Deus, gente. Quero alguma vez mais agradecer vocês. Perdoem se minha postura hoje está um pouquinho diferente, mas quando eu parto para trabalhar, para falar de um determinado trabalho, eu procuro colocar isso de uma maneira muito clara. Às vezes pode ser um pouco chocante para alguns, mas em Cristo Jesus, eu não falei nada para vocês que não tenham procedência e que não tenham verdade. Talvez a linguagem que eu usei tenha sido
muito direta. Eu peço que vocês me perdoem se eu ofendi alguém, mas em Cristo Jesus é o trabalho que eu faço, é o trabalho que eu uso, essa maneira que eu converso com os meus médicos, que eu procuro explicar para eles com um pouco de bom humor, mas sem perder a seriedade, com um traço de maneira muito direta, de maneira muito clara, de abordar temas que muitas vezes para o instrutor é difícil, que é muito difícil às vezes vocês quererem perguntar também. Então, desculpem aí se eu me empolguei um pouquinho, tá bom? De novo, agradeço de coração essa oportunidade, um grande abraço e muito obrigado, meus irmãos. Quinta-feira tem mais. Salve Deus.